Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é um tempo de sabedoria. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho vivido já há mais de 40 anos como um pregador, um pastor evangélico, um homem que tem um chamado santo para proclamar as virtudes do reino. Eu tenho vivido com esta paixão no meu coração, libertar pessoas pelo conhecimento da Bíblia Sagrada. Grande parte da humanidade, e eu não digo isto de qualquer jeito, estou falando isto com conhecimento de causa, com estatísticas, grande parte das pessoas vive aprisionada por causa de um padrão mental que está absolutamente contrário à Bíblia Sagrada, que é obsoleto. Quando você vê uma pessoa baseando a sua vida num viés, numa ideologia, numa política de um certo país, tá? Essas pessoas estão prisioneiras, na realidade, de um viés, de um padrão que é contrário à Bíblia Sagrada. E você sabe que o que nós temos em nossa mente, portanto, a área cognitiva, o conhecimento, ele influencia no nosso comportamento, nas nossas palavras, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos conduzirmos nesta terra. E o grande Jean Piaget dizia isto. Ele que foi o pai dessa teoria do comportamento cognitivo, ele dizia, o que está dentro da mente vai influenciar tudo. O profeta Oséias, tanto um profeta menor, de muitos anos antes de Cristo, ele dizia, o meu povo tem sido destruído, serão palavras proféticas e inspiradas por Deus, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta a área cognitiva, o conhecimento. Portanto, eu venho, na minha origem espiritual, da Igreja Católica Romana. O que estava aqui dentro tinha a ver com doutrinas humanas, com idolatria, com santos, com imagens, com todo um sistema doutrinal que me aprisionou durante 21 anos. 21 anos, a minha mente, o meu padrão de vida, os meus pensamentos, a minha forma de me conduzir era baseada naquilo que eu vinha recebendo de influência, não só nas aulas de religião e moral, porque no meu tempo tínhamos aulas de religião e moral, mas também a vida espiritual que eu estava tendo acesso, como alguém que estava participando de uma paróquia, e o que me era passado fazia com que o meu comportamento, todas as áreas da minha vida fossem influenciadas. Eu nunca ouvi uma mensagem de fé em 21 anos que participei da Igreja Romana. Eu recebo muitas pessoas no nosso ministério que são oriundas do ocultismo, do espiritismo, do catolicismo e até de outros ismos que nunca ouviram a respeito da fé de Cristo, nunca viram uma transformação na vida. Foram anos e anos e anos, como eu fui, prisioneiro por causa daquilo que me foi colocado, que lhes foi colocado na cabeça. Então, o que está aqui dentro, a mente, o padrão mental, influencia todas as áreas. Você já imaginou uma pessoa que tem na sua mente um sentimento de fracasso? Ele diz, eu vou fracassar, eu já fracassei, eu fracassarei. Ele está preso. A sua área cognitiva, a sua área de conhecimento está aprisionada ao fracasso, à derrota, à doença. Você sabe que muitos,
percentual altíssimo de cânceres, de doenças graves, consumptivas, elas são fruto daquilo que está na mente da pessoa. Muitas pessoas que não perdoam, que têm ira, que têm ódio, que têm raiva, que estão aprisionados na sua mente com esse tipo negativo, elas acabam por gerar doenças gravíssimas no seu corpo. Então os médicos, cientistas dizem, olha, 75, 80% dos cânceres, dos tumores são psicossomáticos, são aquilo que a pessoa guarda aqui dentro. E eu venho batalhando, e esta é a minha mensagem como um apóstolo, como um profeta de Deus, batalhando há anos, mostrando que se você consegue mudar a sua forma de pensar e sai desta vida prisioneira, de que eu não sou capaz, do que eu não vou conquistar, do que eu não vou conseguir, do que eu não vou comprar minha casa, que esse câncer vai me matar, que o amanhã será escuro e terrível. Se eu consigo me libertar desta vida de prisioneiro, a minha vida decola, por causa da fé em Cristo. Então nós não podemos ser pequeninos pensadores, com um cérebro pequeno nesta questão de conhecimento. Jesus disse isto no livro de João, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que todas as pessoas que não conhecem Jesus são prisioneiras do medo, da angústia, da depressão, de uma insegurança terrível, de uma incapacitação para viver. Não são poucas as pessoas que, para tentarem aliviar um pouco o seu sofrimento, tomam calmantes de tarja preta e muitos se drogam e bebem bebida alcoólica para tentar apaziguar esse drama do que está aqui dentro na mente. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada, o padrão mental da Bíblia Sagrada, ou que gera a Bíblia Sagrada, gera um padrão mental de liberdade. Aliás, Paulo disse isso quando escreveu a Igreja dos Gálatas, ele disse assim, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Capítulo 5. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, meus amados, isto aqui é como 2 e 2 que são 4. Ou eu conheço a Bíblia e conheço e recebo um padrão mental bíblico de liberdade, ou eu serei um prisioneiro, porque a minha área cognitiva está aprisionada. Veja como é que Paulo escreve a uma igreja, a chamada Igreja dos Colossenses. Ele diz uma coisa, aliás, muitas coisas, mas olha o que ele diz no capítulo 1. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Diz que Paulo tinha ouvido a respeito da fé. Eles eram pessoas convertidas do mundo pagão para o mundo cristão. Mas a fé, esta certeza, esta convicção das coisas que se não veem, mas que se esperam, este dom maravilhoso, chegou ao conhecimento de Paulo. Disse, olha, a igreja dos Colossenses, tremenda, a fé deles faz com que eles sejam ousados, corajosos, determinados, resolutos, incondicionalmente ligados a esta vitória de Cristo. E ele continua dizendo, olha, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece a vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então Paulo disse, olha, a partir do momento que você entende a graça de Deus, que você sabe que não é por méritos humanos, não é por sacrifícios, não é por pagar o preço, não é por batismos, não é por méritos, absolutamente, é pela fé em Jesus. Diz, começa a haver frutos na vida.
começa a haver um crescimento em todas as áreas da vida. Mas é preciso que o conhecimento da graça chegue. Olha, amado, gerações inteiras no Brasil e no mundo têm seguido a lei de Moisés, o evangelho da circuncisão, vivem de cerimônias, vivem de abluções, de batismos, vivem de jejuns, de vigílias. Olha, anulando a graça de Deus. Porque Paulo diz, se a justiça, Gálatas 2:21, é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A lei era fraca, a lei era inútil, a lei não salvou ninguém. Foi preciso então que Jesus viesse a estabelecer um novo pacto de melhores e superiores promessas. A lei, o Antigo Testamento, apontava o pecado. Dizia, olha, se você não fizer isto, você paga por isso. Não adulterarás, porque se você adulterar, morre. Não roubarás, porque se roubar, morre. Então ele dizia, apontava o pecado e o castigo e a consequência da prática. E não fazia mais nada. A graça de Deus não. A graça de Deus não aponta o pecado. Esse tal de pecado, Jesus o carregou para a cruz e encravou na cruz do Calvário. Ali está o meu pecado, passado, presente e futuro. Lá está o seu pecado. Então a graça de Deus não aponta pecado, aponta a promessa que Deus fez 430 anos antes de Moisés, a Abraão, e que se confirmou em Cristo e que chegou até nós. Então é muito interessante, isso não é um mero jogo de palavras, isto é a pura verdade, isto é a teologia bíblica cristã. Então, desde que ouvimos a respeito da vossa fé, temos conhecimento do amor que vocês têm uns para com os outros, porque a graça de Deus chegou até você, até vocês. E no momento em que esta graça, este evangelho da graça foi revelado, então começou a haver uma transformação e um crescimento. Deixa eu lhe dizer que isto é tão verídico, isto é tão real, isto é tão autêntico, isto é tão legítimo, que a minha vida é esse testemunho. A minha vida, a minha fé, hoje é conhecida em 123 países. Mas não é porque eu jejuo, vigilio, subo do monte, luto com os demônios. É porque eu creio. O justo vive por fé. E eu vou lhe dizer mais. Diariamente, eu percebo um crescimento e uma transformação na minha vida. Meu caráter, minha personalidade, a minha forma de ser marido, pai, esposo, avô, pastor, amigo, companheiro. Amado, eu no passado, longínquo, graças a Deus, eu era olho por olho, dente por dente. Alguém que me atacava aí em qualquer lugar, eu contra-atacava. Eu jamais, há muitos anos, desde que a graça me foi revelada, eu penso assim, que ingenuidade as pessoas virem aí para as mídias sociais, né, atacarem uns aos outros, que perda de tempo. Eu sou o que sou pela graça de Deus, você é o que é pela graça de Deus, não vale encantamento contra a nossa vida. Então, há todo um viés de fuxico, de acusação, é porque a graça não foi revelada. E quando a lei está, você sabe o que a Bíblia diz? A lei suscita a ira. A lei suscita a ira. Nós não estamos mais debaixo da lei. O pecado, diz Paulo aos Romanos, não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então, o nosso ministério não prega sobre o pecado, porque o pecado foi levado para a cruz. Nós falamos sobre a fé, a justificação e a obra de Deus, que veio até nós por sua graça e misericórdia. É maravilhoso ver o crescimento. Isto tudo é fruto de quê? Da área que eu disse no início do programa, cognitiva, o que está aqui dentro. Paulo ensinou à igreja de Roma e disse, olha, vocês não podem se conformar com este mundo. Não podem. Mas pela renovação da vossa mente,
Então ele diz, a área cognitiva é fundamental. Se eu sou e isto você vê, por exemplo, um grande atleta olímpico, amado, ele não começa o seu treinamento 4 anos antes da Olimpíada dizendo assim, eu estou treinando, mas eu sei que vou perder. Ele não faz isso. Todos os grandes campeões olímpicos, todos os grandes desta terra, o primeiro passo das suas vidas é dizendo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E ele nada, ele corre, ele salta, ele vai mais, ele anda 1 milha, ele anda 2 milhas, porque na sua mente ele vê uma medalha de ouro, não vê nem de prata, nem de cobre, de bronze. Porque se você perguntar quem ficou em segundo lugar na última corrida de Fórmula 1, talvez ninguém saiba. Quem ganhou? Verstappen, o holandês. Ganhou o grande prêmio da Holanda, porque ele foi determinado na chuva, não, sabe, foi ousado, corajoso e ganhou. Então, é o nosso padrão mental que nos aprisiona ou nos liberta. E eu sei que muita gente ainda não é grande na vida, porque até hoje foi um prisioneiro mental da limitação da vida. Então Paulo disse aos Colossenses, olha, a vossa fé já chegou até nós. Nós já estamos entendendo que vocês aí estão agindo por fé. Vocês têm certeza, vocês têm convicção. Vocês são determinados, vocês são ousados, vocês são corajosos. Isso tudo não é uma coisa carnal. Não é uma coragem que venha da carne. É um conhecimento que está aqui dentro de uma obra perfeita e completa, que não precisa de nenhum ajuste, não precisa de uma mãozinha, não precisa de completar o que ele não completou, não precisa de fazer o que ele se esqueceu de fazer. A obra de Jesus está completa. Ele disse isto. Ele disse, consumato est, está consumado. Então, eu não tenho que ajudar Deus, eu não tenho que fazer a minha ajudazinha, eu não tenho que carregar os meus filhos para Jerusalém e fazer uma festa no Rio Jordão, dizendo, olha, você sabe o que Cristo não completou na cruz, se esqueceu de fazer, eu agora vou fazer aqui nas águas barrentas do Rio Jordão. Ou toda a minha família foi para o Rio Jordão. Isto tem uma aparência de espiritualidade, mas isso não é, isso é negar, isso é ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sangue da aliança, é dizer, o que Cristo fez tem nada a ver, não estou nem aí, mas eu vou pegar uma caravana e vou para Jerusalém, e lá sim, lá tem Deus, aqui não tem. Então, destrói a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. São os modismos da igreja. Mas graças a Deus que há um povo que já fez a sua fé ser ouvida e que tem crescimento e frutos de maturidade. Isto é resultado da graça do Senhor. Creia nisso, viva estas verdades. A sua fé será conhecida por todos e você será sempre, em tudo, mais que vencedor. Amém? Graças a Deus. Muito bem, estamos com 19 minutos de programa. Hoje é segunda-feira, vamos começando aí um novo mês, agosto. Ontem tivemos a ceia do Senhor na igreja, tivemos 2 cultos maravilhosos e agora vamos viver esta semana, primeira semana de agosto, já na plenitude da bênção de Cristo. Começando hoje, às 7h30 da noite, um momento grandioso que é a oração e intercessão, uma grande reunião de poder. Não é mesclando fé com misticismos, com patuazinhos. É fé pura, a pura fé de Jesus. Então ele disse, se você usar a sua fé, se você tiver a certeza, a fé vence. João disse isso, a fé vence. Então esta noite o bispo André e a bispa Cristiane estarão celebrando uma grande reunião de oração e de intercessão aqui na Catedral Cristo Vivo, Rua Maricá, 320,
no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Esta noite será uma noite grandiosa. Amanhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, 10 da manhã, e quarta-feira que vem o apóstolo estará na igreja para mais uma grande noite apostólica e profética. Venha e veja. Você precisa de ver o que Deus está fazendo somente através da fé. Eu construí uma cidade inteira, cidade refúgio, sem um único gemido, sem um único vacilo, sem uma única dúvida. Mas dizendo, Deus é poderoso para cumprir a promessa. E Deus cumpriu a promessa. Ao Senhor Jesus, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém? Muito bem, eu quero expressar, conforme eu faço sempre, a minha gratidão eterna, de todo o meu coração, ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos nas mídias e na comunicação social. Quero agradecer em particular a um jovem, aliás, dois jovens, a um casal, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que são proprietários do mercado Turbomil, estão participando agora, estão vendo agora o programa, estão interagindo conosco. E esse casal é uma bênção de Deus. Eles são jovens, mas com uma ousadia, uma fé que se faz ouvir nos quatro cantos deste país. E eles dão suporte para esta programação. Se você mora na Baixada, o Turbomil em Vila Emil Mesquita, e eu quero dar todo o meu suporte e apoio, dizendo que é lá que você deve fazer as suas compras. Se você sentir o desejo no coração de participar deste programa, semeando uma semente de amor, faça agora, ligue para nós, 30 17 90 90. Nós temos bispas que vão atender o seu telefone, vão conversar com você, vão orar por você e vão lhe proporcionar essa oportunidade, que é uma grande oportunidade de Deus. Olha, mano, semear na obra de Deus, uma semente financeira na terra de Deus, você sabe que atitude é essa? É uma atitude igual às atitudes de Deus. Porque Deus também amou o mundo, Deus deu a sua vida, Deus foi generoso, Ele recompensa, diz que a alma generosa prosperará. Então semeie, faça a sua vida se reproduzir na vida de tantas pessoas que participam aqui pela Bandeirantes, na rádio, na TBN, na rede internacional, nas nossas mídias sociais. Será uma bênção muito grande. E muito obrigado pela honra que você me dá de estar todos os dias aqui comigo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o favor de Deus para a glória do Senhor. Em nome da nossa equipe de televisão, da nossa igreja, nosso corpo ministerial, em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da Bispo Roxana, nós dizemos a todos graça e paz e uma semana maravilhosa, um mês de conquistas, sabe? Estes 5 meses finais, você vai chegar lá à frente e vai dizer, bendito dia que eu ouvi a graça de Deus, que me deu crescimento e me deu frutos para a minha vida. Até amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz.